Olá, eu sou Daniele Chaves e vai começar mais um Quer Mais. E hoje eu vou conversar com um jovem que é presidente do Rotaract Clube em Anápolis, o Marcelo Almeida. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Daniele. Prazer estar aqui contigo nessa tarde. E você que faz parte aí, você é presidente, me conta o que é o Rotary. Então, o Rotary não tem muito segredo. Muita gente passa pelas cidades, vê aquela engrenagem na porta da cidade, cidades pequenas, cidades grandes. E o Rotary basicamente é uma organização global, uma organização de líderes comunitários, líderes empresariais, cada qual usando da sua influência, do seu conhecimento para difundir a boa amizade, difundir o bem servir ao próximo e trabalhar pela comunidade local. Então nós temos uma rede mundial de amigos, uma rede global de pessoas que estão ali se unindo e trabalhando pela comunidade, seja a comunidade local ou a comunidade internacional. Então é no mundo inteiro? Sim, no mundo inteiro. Estamos em mais de 200 países. E você sabe quantos anos que tem? Nós vamos fazer no dia 23 de fevereiro do próximo ano, 117 anos. Nossa, é muitos anos. Sim, foi fundado... Começou aonde? Em Chicago, 1905. O fundador do Rotary era Paul Harris, ele era um advogado. E recém-chegado na cidade de Chicago, ele não conhecia muitas pessoas. E ele teve inicialmente essa ideia de movimentar, de fazer o networking da época, né? Inclusive, o ex-presidente do Rotary International, Mark Maloney, ele costuma falar que a primeira rede social foi o Rotary. Tem que ser presencial, mas foi justamente disso, de conectar as pessoas. Então ele chamou pessoas de diversas profissões e eles começaram a se reunir. E aí essa ideia do Rotary, da rotação, ela veio porque nas primeiras reuniões, cada reunião era na casa de um. A primeira reunião foi na casa de um companheiro, a segunda no outro. E conforme eles começaram a se reunir, eles entenderam que poderia haver um propósito maior, já que eles estavam fazendo esse networking. Então, eles começaram um trabalho pela comunidade, começaram a fazer coisas que podiam beneficiar a comunidade. Inclusive, o primeiro projeto que o Rotary fez, que foi o clube dele, eles compraram um cavalo para um médico da região que precisava atender as comunidades próximas e não tinha como se locomover. Então eles deram um cavalo para o médico e dessa forma foi basicamente o primeiro projeto e foi o primeiro projeto na área da saúde, inclusive. Nossa, eu sou péssima em inglês. Rotary é rotatividade em português ou não? Sim, não tem uma tradução bem certa, mas seria basicamente rotatividade. Roda, né? Por isso que tem a engrenagem. Isso. Muita gente chama de roda rotária, o nosso símbolo e tudo. Então, é um símbolo que passa muito essa ideia. E acabou ficando aí pela posteridade e já estamos há 117 anos nesse Gente, trabalho. A hora que ele chegou aqui, eu achei você tão jovem. Você tem quantos anos, você falou? 25. 25, mas tem cara de 16. É muito Nossa Senhora! Você é muito jovem. Essa eu vou gravar e mandar para meus amigos. Tá bom, aí deixa eu te falar. Como que você falou assim, eu vou entrar pro Rotary, sua família, seu pai já participava ou não? Não, eu sou o primeiro da minha família. Basicamente, como eu saí de Anápolis por um tempo, eu fiz escola preparatória de cadetes do ar, eu fui cadete aviador na Academia da Força Aérea. Aonde? Sim, a EPCAR, né, a escola preparatória em Barbacena, Minas Gerais, e a AFA, que é a Academia da Força Aérea, em Pirassununga, São Paulo. Então eu acabei morando por 5 anos quase fora de Anápolis e perdi a maioria dos meus contatos, não conheci muita gente. E eu acabei voltando, não fiquei na Força Aérea, fui fazer Direito. E aí no curso de Direito, um amigo meu já conhecia a minha história, já achou que eu tinha um perfil de liderança. E ele falou, não, vamos na nossa reunião no sábado, vamos conhecer o pessoal lá do Rotaract. E assim, eu fui na primeira reunião, conheci grandes amigos lá. E desde então não parei de ir. Eu continuei participando, me engajando e tive muitas oportunidades pelo caminho. E aí você se candidatou a esse cargo de presidente, como é que é o seu cargo lá? Então, atualmente eu estou como presidente do meu clube e nós fazemos a eleição geralmente até dezembro do ano anterior. O nosso ano rotário ele começa em julho, então todos os cargos eles começam no dia 1º de julho e terminam no dia 30 de junho. Então a gente faz essa antecedência para ter uma continuidade, para ter os projetos. E aí, um tempo atrás eu vi que poderia ser uma boa oportunidade de ser presidente, fazer os projetos que eu estava imaginando, poder também contribuir, servir para o meu clube.
Então eu coloquei o meu nome à disposição, o clube aceitou e eu acabei hoje tendo a oportunidade de estar aqui, de poder estar mais à frente, de ter esse contato com os presidentes dos outros clubes e logo mais em julho já passo a minha faixa para a nossa próxima presidente. Não tem reeleição? É possível, mas a gente tenta evitar a reeleição porque não é uma questão de poder, é uma questão de servir. Então, dentro do clube, nós temos várias funções. Nós temos um secretário, um tesoureiro, nós temos um diretor de imagem pública que fica responsável pelas redes sociais. Esse cargo é remunerado? Você é remunerado ou não? Não, todos são voluntários. Todos no Rotary, a nível mundial, todo mundo é voluntário. Mas aí vocês pagam uma taxa, porque como a entidade, a associação se mantém? Nós pagamos mensalidades aos nossos clubes. E tem, dentro dessa mensalidade, a gente tem uma taxa que a gente paga, uma taxa administrativa para o Rotary International. Então, mas é uma taxa mais administrativa, de gastos administrativos. Então, os nossos clubes recebem doações, nós fazemos projetos financeiros. No último sábado, nós tivemos uma feijoada beneficente de um dos clubes aqui de Anápolis. Então, a gente também usa o dinheiro da Fundação Rotária, porque o Rotary tem uma fundação que recebe doações do mundo inteiro nas suas áreas de enfoque, e esse dinheiro ele pode ser aplicado. Então, por exemplo, o meu clube, nós somos jovens, assim, na faixa dos 18 aos 30 anos, ninguém tem muito dinheiro para aplicar. Mas, por exemplo, pela Fundação Rotária, se a gente vê que uma comunidade precisa de um equipamento médico que custa $100 mil, a gente pode trabalhar esse projeto de uma forma a trazer o dinheiro da Fundação Rotária para a nossa comunidade e aplicar ele aqui. Então, assim, a gente paga as taxas, mas tentamos não deixar as taxas muito altas para ser acessível para as pessoas. Só que muito do dinheiro que a gente consegue nos projetos, nós temos parceiros, empresas parceiras, próprios companheiros do Rotary que doam dinheiro e a gente faz essa roda girar, a gente dá o nosso jeito para conseguir fazer o melhor para a comunidade. E tem idade mínima para entrar? Criança entra ou não? A gente tem um programa do Rotary, que é o Interact, que ele é de jovens a partir de 12 anos. Então, a gente em Anápolis, a gente tem um Interact Club lá no Colégio do Rotary Donana. Então, ele é justamente para fazer esse incentivo aos adolescentes, aos jovens, a começar nessa caminhada do servir. O bom é que, por exemplo, o Rotaract, que ele é um clube igual o clube do Rotary, só que formado apenas por jovens. Tanto o Interact quanto o Rotaract, a gente tenta fazer atividades que, além de servir a comunidade, nós conseguimos capacitar os jovens na sua própria liderança pessoal, na sua própria oratória. Então, nós promovemos concursos de oratórias, concursos locais, concursos nacionais de oratória. Nós promovemos concursos de projetos, então a gente faz um projeto aqui, é muito bom, quero mostrar para o Brasil inteiro. Então a gente faz um concurso distrital, a gente faz um concurso nacional para poder divulgar isso e dar ideia para outros rotaractianos. E aí a gente acaba tendo essa conexão, esse desenvolvimento também de network, né? Conhece pessoas do mundo inteiro. E deixa eu te falar, a gente tem algumas instituições que são mundialmente conhecidas como a maçonaria, né? Que também Sim. tem esse propósito de ajudar a própria entidade, as pessoas, se eu estiver errada, mas eu acho que as pessoas da maçonaria, elas se ajudam. Por exemplo, eu já ouvi falar, o fulano de tal tem um açougue, todo mundo vai lá e compra carne naquele açougue. O Rotary, ele também tem essa linha e ele tem algum vínculo, algum viés político, religioso, vocês têm culto, como é que é lá? Então, o Rotary ele é uma instituição apolítica e não sectária. Então, independe da sua opinião política, da sua crença religiosa. Se você não tem uma crença religiosa, o bonito do Rotary é que a gente vê pessoas que... É sabido que as pessoas têm opiniões diferentes, têm crenças diferentes, mas ali na reunião do Rotary a gente está sentado como companheiros, a gente se chama de companheiro, para fazer... Então é quase um marxista, companheiro. E aí a gente faz isso justamente porque as pessoas sentam e vê, o que a gente pode fazer juntos pela comunidade. Então a gente não fica vinculado a nenhuma opinião política e existe a comparação com a maçonaria, só que é um pouco diferente. Por eu quê? acho. Eu não não faço parte da maçonaria, então eu não sei dizer muito bem como funciona
o sistema interno da maçonaria. Mas eu acredito que o Rotary ele tem uma postura um pouco mais de divulgação, a gente tenta divulgar ao máximo os nossos projetos, a gente tenta angariar o máximo de pessoas. E a maçonaria talvez seria mais assim, mas só eles, a gente não fica sabendo muito o que acontece, né? Eu não sei se é proposital ou se não é, mas a gente acaba não tendo um trabalho de divulgação pública tão grande, então eu não sou a pessoa mais capacitada para falar da maçonaria. Você tem que falar do Rotary. E deixa eu te perguntar, como é que essas reuniões, elas são semanalmente? Quanto tempo que demora? Quem é que fala? Qual que é a pauta? Então, as reuniões, o clube ele pode decidir. Geralmente elas são ou semanais ou quinzenais. Alguns clubes aqui em Anápolis fazem quinzenalmente, como o meu, mas nós temos, eu acho que a maioria faz semanalmente. E aí a reunião ela costuma durar de 1 hora e meia, e dentro dessa reunião nós tentamos ou trazer um palestrante, alguém para trazer mais conhecimento para os nossos associados, para os nossos convidados, a gente tenta trazer pessoas de fora para conhecer. E também são nessas reuniões que a gente vai falar sobre os projetos, o que a gente quer fazer no futuro, prestar contas do que a gente já fez, a gente vai trabalhar isso. E aí a pauta ela é montada de acordo com o que está acontecendo ali naquela semana, o que a gente precisa fazer, lembrar os companheiros que é aniversário de alguém também, vamos fazer alguma coisa junto, vamos fazer uma comemoração. E aí o presidente, junto com o diretor de protocolo, que tem um pouco dessa função, ele vai montar a pauta da reunião e vai poder desenvolver isso nesse trabalho. E aí a gente também tem os companheirismos, a gente chama, ou marca para fazer um churrasco, ou sai para beber um vinho, ou qualquer coisa. Se tem mais de 2 rotarianos ou rotaractianos, é um companheirismo e já está todo mundo em festa e acaba falando de projetos também. É como se fosse assim a igreja, não é não? Eu acho que tem as suas comparações pelo senso de comunidade. Eu acho que a minha opinião pessoal é que o senso de pertencimento das pessoas é muito importante. Mas além do Rotary, você frequenta alguma igreja ou não? Eu sou católico, mas eu não frequento, por exemplo, grupo de jovens, eu não estou, inclusive uma falha, mas eu não estou tão engajado assim. Não, mas também você quer estar em todos os lugares. Você já está dentro da OAB, ele faz parte de alguma coisa ou não? Não, porque você ainda é estudante, né? Sim, eu ainda sou acadêmico, então só ano que vem que eu vou poder me engajar mais. Mas você tem uma cara de político, você tem pretensão de querer seguir essa carreira? De vez em quando eu ouço isso, mas eu ainda não tomei nenhuma decisão e tudo. Atualmente eu estou bem feliz fazendo o trabalho que a gente faz. Já começou, né? Já deu um pezinho aí de liderança, né? Ajuda muito o desenvolvimento de liderança, isso aí é verdade, não tem nem como negar. E a gente acaba conhecendo, né? Porque tem rotarianos no mundo inteiro, então eu já conheci embaixadores rotarianos. Você já viajou para fora? Ainda não. Tem esse projeto lá ou não? Tem esse projeto, eu acho que eu não vou conseguir esse ano na convenção do Rotary International, que vai ser nos Estados Unidos, em Houston, mas eu tenho planejamento de logo mais conhecer mais o mundo, só o dólar que não está deixando muito bem ainda. Eu acho que já teve alguma amiga minha que falou que uma vez tentou morar fora, fazer um intercâmbio por meio do Rotary. Existe esse tipo de apoio, de incentivo? Sim, o Rotary ele tem um programa de intercâmbio de jovens para adolescentes ali até 18 anos, acho que pode ter 19 anos no ano da volta. E para idosos tem? Não, eu queria ir. Mas para você não aplica o de idoso. Só que tem outros programas, eles não são tão grandes como o intercâmbio de jovens, mas um programa muito destacado que tem é o de bolsas do Rotary pela Paz. Então tem bolsas de mestrado, tem bolsas de curta duração também, para pessoas que já atuam na área de paz e prevenção de conflitos e que têm essa pegada da divulgação da paz, tanto paz negativa quanto paz positiva, que são conceitos de relações internacionais. Essas pessoas conseguem, anualmente, cerca de 100 pessoas ganham a bolsa. E aí por tem cidade bolsas... ou no país inteiro? No Rotary inteiro. É porque como é uma bolsa... Rotary no Mundial? Isso. Ah, tá. Então é bem concorrido. É bem concorrido porque são bolsas de até 2 anos. Ah, sim. Então a pessoa ela vai para outro país, ela vai fazer o mestrado dela, ela vai poder desenvolver os projetos dela e é uma área muito grande, muito complexa, que dava pra gente falar horas sobre isso. E aqui em Anápolis tem quantos Rotarys?
Hoje em Anápolis a gente tem 8 Rotary Clubes, um Rotaract e um Interact Club. E assim, existe uma limitação para abrir? Ou fala, quando é que pode abrir? Depende do número de habitantes da cidade ou não tem nada a ver? Não tem. Qualquer comunidade ela pode ter um Rotary Club. Por que tem esse tanto? Se tivesse só... É por causa da região, para ficar mais perto para as pessoas? É por conta da região e tudo. E se a gente for parar para pensar, se tiver só um Rotary Club, ele vai estar motivado em alguns projetos. Se a gente tem vários núcleos trabalhando em vários tipos de projetos simultaneamente, o impacto é bem maior. Então a gente tem, por exemplo, o Rotary Club de Anápolis, que foi o primeiro, ele faz 80 anos esse ano. Então em 1941 o clube já estava fazendo projeto aqui. E a gente tem clubes com perfis diferentes. A gente tem o Rotary Club de Anápolis Jundiaí, que são as nossas madrinhas. Ele é um Rotary Club formado apenas por mulheres. Então elas fazem projetos incríveis, inclusive lá na Santa Casa, entrega de bolsas para mães que não tem nenhum enxoval ali da criança quando ela ganha o bebê, e elas têm uma bolsa lá que dá o básico para a mulher pelo menos sair com o bebê com dignidade. E aí se fosse só um clube, não dava para fazer tanta coisa. E também não tem limitação. Hoje Anápolis, no nosso distrito, é um dos maiores polos rotários, se não o maior, porque a gente tem ali, está chegando na casa dos 400 mil habitantes e já tem 8 Rotary Clubes, o Rotaract e o Interact. Então a gente consegue atuar muito bem e os clubes eles são bem relacionados uns com os outros. A gente faz parcerias, a gente faz trabalhos em conjunto, a gente tem o Rotary Club Daia, que é o pessoal lá do Daia que faz esse trabalho, que faz grandes projetos com o meu clube. Então isso fortalece muito o Rotary na cidade, porque quando a gente chega e ajuda uma família, ela não sabe se foi o meu clube, se foi o Daia, se foi o Jundiaí, ela sabe que o Rotary está ali ajudando. Todo mundo é uma bandeira só, não é? Sim. Gente, gostei, vocês gostaram? Nossa, principalmente esse negócio das mães, gostei muito, viu? Receber um enxoval. É necessário, né? Eu achei muito importante, porque a gente coloca os nossos políticos lá, mas nem sempre eles dão conta de chegar, e é bom essas iniciativas. Parabéns, viu, por você ser tão jovem assim e já estar engrenado nessa causa social. Se todo mundo parasse para pensar um pouquinho. E aí, Marcelo, deixa suas redes sociais, o pessoal te seguir lá. Eu te agradeço por você ter vindo ao programa. Foi muito bom, muito esclarecedor. E quem sabe um dia eu vou lá no Rotary. Não, já está super convidada. Qualquer reunião que você quiser participar, quiser levar a sua experiência para a gente, você está convidado. Muito obrigado pela oportunidade. As redes sociais, a do meu clube é @rotaractanápolis, muito fácil de achar. E a minha pessoal é @o.marcelojr, né, de Marcelo Júnior. E também estou lá, se alguém se interessou, quer conhecer o Rotary, quer tirar mais dúvidas, pode procurar em qualquer das duas redes, que a gente vai estar lá para responder, vai estar lá. Se quiser conhecer uma reunião, já está convidado, é só falar com a gente, que nós somos bem abertos, a gente está precisando de pessoas com essas motivações e que tenham esse interesse de ajudar a nossa comunidade. Valeu! Gente, esse foi o Quer Mais, foi muito bom, né? Gostei, cada dia um assunto diferente. E esse programa vocês podem ver que a gente está em Anápolis, foi gravado aqui na cafeteria Prós e Saber, fica no Jundiaí, com filmagens e edição de Weber Oliveira. Me segue lá nas redes sociais, é Daniele Chaves. Estou em tudo, você procurar no TikTok, no Quai, no Instagram, Facebook. E o principal, gente, vamos chegar a 3 mil inscritos aqui no YouTube. Se inscreva no canal, que eu prometi que eu vou fazer uma dancinha lá no sinaleiro. Vou pagar o maior mix se eu chegar nos 3 mil, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, até o próximo. Tchau!